Enquanto isso, Júlia desceu Cissa no chão, dando-lhe a mão e ajeitando a mochila ao ombro. Caminhou para o lado oposto dos adultos, mais para cima, na direção de um monte de entulhos que lhe tinha chamado a atenção. Vamos voltar pro carro, Ju, a gente espera lá. Tô cansada. Nada disso, Cici. A gente tem que ver tudo. Vem comigo, não tem perigo nenhum. Enquanto caminhava no solo enredado de galhos e gravetos, às vezes pedras, a pequena arrastada pela mão, as pedras querendo voltar, Júlia fixava os olhos naquele monte, tentando decifrar-lhe o conteúdo. Não demorou, conseguiu identificar algumas coisas abandonadas à sorte ou amontoadas propositalmente, como que esperando a chama ardente que transforma tudo em cinza. Veja ali, tem algumas coisas. Vamos voltar, Juju. Nem pensar. Olha, um pedaço de cadeira. E tomando a menina nos braços novamente, um pote de cerâmica quebrado, um resto de estrado de cama, cacos de louça, uma lata de biscoito. Não quero biscoito. Não, é velha, é lixo. Um pano de guarda-chuva, arame. Nossa, quanto lixo! Castigada pelo peso que não aguentava mais, já que Cissa endurecera no colo, nervosa, Júlia se abaixou tentando devolvê-la ao chão. Mas esta retesou mais ainda os músculos, encolhendo as pernas e enlaçando-lhe o pescoço, fazendo-a se desequilibrar e por pouco não caírem as duas. Fica aqui então, ordenou, soltando-se meio sem paciência das garras da menina, pousando-a com pressa num monte de pedras plantadas no meio do caminho. A menina, que não teve escolha, tratou de se socorrer com o minigame, como se fosse uma bússola. Enquanto isso, Júlia avançou para aquela confusão amontoada à sua frente, tão absorta que sequer percebeu que pisava a uns poucos centímetros de Inácio, abaixado na relva, as orelhas levantadas, como se sondasse algo muito cuidadosamente ou preparasse um daqueles botes de felino selvagem. Quando Júlia alcançou seu objetivo, chegando afoita, os olhos tendo percorrido quase toda a extensão daquele amontoado, conseguiu distinguir algo que lhe fazia arder os olhos. Caído a um canto, uma parte coberta por emaranhados de barbante encardido, tiras que já foram coloridas e arame enferrujado, pôde enfim reconhecer, meio envolto num trapo acetinado, um livro. — Olha! — segredou para si mesma, já apanhando o objeto de sobressalto. Meu Deus, mas é isto, é claro! É isto que eu não conseguia ver. Agora eu sei, é isso que o anjo queria me dar. Quero ir embora. Quero minha mãe! Gritava Cissa, suas costas tremulante como um pavilhão espetado num rochedo à deriva, mas nada trazia a amiga de volta, estava refém das lembranças. Ju, quero ir embora, quero fazer xixi. Espera, Cissa, já vamos, calma. Respondeu sem se voltar, segurando o livro, desvencilhando-o das amarras e revendo aqueles sonhos. Uma suave névoa rosada, no centro da qual surgia alguém muito distinto, um lindo jovem ruivo e cacheado, envolto num manto azul claro, saindo do rosa, aproximava-se oferecendo-lhe algo. Agora sim podia ver claramente um livro. Dali de perto, Inácio quis dizer alguma coisa, mas Júlia não ouviu. Um livro! Era um livro, ora! Era este livro, como não? Então Cissa berrou novamente e só assim Júlia despertou, vindo em seu socorro com o objeto na mão. Nem bem a tinha levantado nos braços, ouviu a voz do maneco vindo correndo atrás de Jorginho, que chegava ali verde como uma folha recém-nascida, os olhos arregalados. Não era nada. Não o quê? Eu vi! Rebateu finalmente o irmão de Júlia. O que foi, afinal, Jorginho? Eu vi um cara, um sinistro. Ele que me falou. Que sinistro? Um vulto escuro. Escondeu no mato quando a gente estava chegando no túmulo. Que túmulo? Quis saber a menina que estivera muito distraída. Aquele onde a velha está enterrada. Ah, Jorginho, me poupa, vai. Pensei que você fosse corajoso. Essa agora? Não disse, seu bobo. Você não viu é nada, insultou o amigo. Mas você não sentiu o cheiro? Sinistro é isso, ó. Ah! Atacou o maneco.
de repente atirando-se para cima das duas, com uma velha cruz de madeira arrancada da roupa feito um louco. Ai, para, Neco! Para com isso! Deixa ela, Neco. Ela já está assustada. Cai fora. Depois de acalmar a pequena aterrorizada, prometendo irem brincar, Júlia desceu em direção da casa, trazendo-a confortada nos braços e o tal livro encontrado no lixo. Logo eu, encontrar aqui assim um livro? O que teria nele? Que tipo de escrita teria que pudesse interessar alguém que viveu ali naquele lugar? Assim pensando, tomou a direção da casa e ali chegando contornou-a, dirigindo-se para a porta de entrada onde os pais surgiriam, vindos da excursão em seu interior. Enquanto o homem ia mostrar a Dona Celeste e seu Augusto os fundos da casa, Júlia pousou Cissa no rústico degrau da escada e sentou-se ao seu lado, querendo ver do que se tratava aquele livro. Só então pôde perceber que ele estava lacrado com um cordão encardido, em cujo nó, duplamente atado, havia encerrado uma medalha enegrecida, oxidada na cor da esperança. Parecia com Dom Quixote, constatou. Um exemplar antigo que o pai lhe trouxera de um sebo de uma de suas viagens a serviço do banco. Na capa escurecida, não conseguia enxergar nenhuma estampa ou gravura, nem letreiros. Apenas percebia com certa dificuldade, ao contornar aquele retângulo, uns parcos traços em alto relevo, pequenos semicírculos que seus dedos apalpavam, tentando dar continuidade ao desenho. Parecia uma cercadura ou coisa do tipo, que talvez emoldurasse algo estampado no centro, um suposto título. Júlia estava excitada, pois a cada minuto que passava aumentavam suas expectativas. Tinha certeza agora de que aquele livro era o objeto que aquele anjo lhe oferecia em sonho. Mas o que seria? Num lapso do pensamento foi despertada pelos gritos da pequena Cissa, que soltou o videogame e, correndo para a frente, apontava com o dedinho algo adiante. Ah lá! Olha, Júlia, eu quero! O instante foi tão curto quanto rápido foi o movimento percebido na relva, já alcançada pelos pezinhos apressados da amiguinha. O que foi? Deve ser o Inácio. Algo minúsculo se movera repentina e velozmente ali na sua presença, porém que se tinha imobilizado tão logo ela gritou, saindo em seu encalço. Espera aí, Cissa, volta! Pode ser perigoso! Ao dizer isso, Júlia já chegava junto à pequena num salto de felino, o que fez barulho, assustando mais o animal que pulou de uma moitinha e tentou entrar no que parecia ser uma toca. A urgência era tanta que não foi possível encontrar um buraco maior, de modo que somente a parte anterior do corpo foi escondida, deixando à mostra o traseiro redondo e peludo. Júlia silenciou, tapando também a boca da pequena com uma das mãos, enquanto procurava abaixá-la para, juntas, não apavorarem ainda mais o animalzinho, que gemia entalado naquela abertura. Era um pequeno roedor, reconheceu Júlia, decidindo-se afastar para que o pobre indefeso pudesse sair dali, pois não havia outra saída. Medida sábia, o animalzinho aquietou-se e logo que se viu livre da grande ameaça, tratou de recuar, tendo quase que virar-se sobre si mesmo, o suficiente para escapar daquilo que teria sido sua própria cova, caso ficasse por mais tempo. Embora se sentindo vigiado por aqueles dois gigantes que o espreitavam à distância, o filhote de preá conseguiu fugir do perigo iminente, desaparecendo com a mesma rapidez com que surgira minutos antes. Júlia sentiu-se aliviada porque temia que o pobre animalzinho ficasse de tal maneira preso que ninguém o pudesse salvar. Já Cissa mostrou-se decepcionada, visto que queria apanhar o bichinho e levá-lo para casa, e garantia à amiga que cuidaria dele direitinho. Não seria justo, Cissa. Ele tem a casa dele, a família dele. A mamãe dele iria chorar se ele desaparecesse, não acha? Mas eu queria. Lá em casa você brinca com o Rabico, tá legal?
Esse não dá. Fazendo um xoxo, a pequena regressa para a escadinha à procura do brinquedo eletrônico que apanhou de volta e do qual foi apertando várias teclas, escorregando o dedinho revolto, enquanto a amiga ficava para trás, acariciando seu misterioso volume. Olhando à frente, Júlia viu seus pais checando o entorno da casa, respirando extasiados a presença forte da natureza. O verde ensolarado a encher os pulmões, não havia como negar, reconheceu, estavam encantados com o lugar. Não havia a menor dúvida de que o negócio deveria ser fechado. Voltou assim a atenção para o livro em suas mãos, acariciou e, empurrando com os dedos aquele cordão engomado, tentou livrá-lo, pensando que talvez fosse de ficção, de fantasia, como costumava dizer de pequena. Imaginou mil coisas. Decidiu sentar-se novamente para desamarrá-lo e ver, enfim, o que continha. Porém, foi surpreendida. — Júlia, vem! Hora do lanche! Chamou a mãe agora lá de cima, tirando as coisas do porta-mala do carro. Olhou e viu o pai carregando o isopor enquanto seu Abel estendia a toalha no capim baixo ali perto. Sabia que deveria ajudar. Pegou então a mochila caída no degrau, guardou dentro aquele livro com quem guarda um tesouro e seguiu com Cissa pela mão, atendendo ao chamado. Algum tempo depois, quando o pai, mãe e filha tentavam distinguir uma remota divisão entre o quintal e o jardim, Júlia, apostando que o primeiro era maior que o último, os três veem Jorginho e Maneco chegando do fundão, o lado mais baixo do terreno, e seu Abel mais atrás, recém-saído da mata que abraçava aquela clareira. O homem vinha arquejante, com um fôlego curto. Seu rosto lembrava um manjar com groselha, o suor em bicas quase não se aguentava em pé. — Pai, tem até peixinho! — gritava um menino de pura euforia. — Olha, conseguimos pegar um! — E falta o senhor ver a água! — lembrou o homem, recobrando as forças. — Os meninos já viram, só faltam vocês. Se me derem um tempo, descemos de novo e aí é só vocês decidirem. Dona Celeste e seu Augusto se olharam rápido, plenos de cumplicidade e acordo, de modo que o pai de Júlia foi logo dizendo: — Acho que não precisa, seu Abel. Outro dia conhecemos o córrego. Chegamos já a um acordo e nem precisa ver a água. Mas, seu Augusto, se for naquelas condições que te falei, a gente fecha o negócio. — Ah, mas o senhor não vai se arrepender, acudiu o intermediário recobrando a cor, estampando a alegria. É um grande negócio que o senhor está fazendo, não vai se arrepender. Temos certeza de que não, emendou a mulher. As crianças adoraram e nós gostamos muito também. Tá certo então, mas não querem mesmo ver a água? É uma beleza. Não é preciso, se tudo der certo, no meio da semana, quarta ou quinta, a gente volta à tardinha para ver. — A gente pode pescar, pai! Comemorou Jorginho aos pulos. Júlia, que tomara Cissa ao colo, abraçou-a fortemente e deu pulinhos o quanto pôde de tanta felicidade. Os meninos se agarraram como dois tourinhos precoces, brincando em algazarra, celebrando o raiar do dia. Comemorações à parte, apertos de mão selando a conversa, todos se preparavam para a volta, pensando na quarta, quando poderiam, enfim, desfrutar do melhor que aquele paraíso oferecia. Na saída, indo todos em direção aos carros que aguardavam descansados sob as primeiras árvores na beira da mata, Júlia lembrou-se afinal de Inácio, a quem não vira nos últimos momentos, o único com quem não tinha se rejubilado pela novidade. — Inácio, vem, vamos indo! Onde se meteu esse danado? — Inácio! Inácio! Me ajuda, Jorginho, Maneco, ajuda a achar esse danado. Andem logo com isso, crianças, já ficou tarde, a gente não quer voltar com a noite. — Mas, mãe, o Inácio deve ter saído por aí na caça de algum ratão, um preá. — O Inácio não come rato, seu Abel. Caiu no rio, arriscou Cissa querendo ajudar. Ele jamais iria beirar a água, contestou a amiga. Inácio daqui, Inácio de lá, e nada do tal aparecer, até que seu Augusto e Dona Celeste já iam se impacientando e as crianças perdendo a esperança. Júlia não queria nem saber, nunca iria embora sem o seu amigo do peito. Mas foi exatamente
o que aconteceu. Depois de procurarem durante 40 minutos, ficou decidido que voltariam para casa sem o gato. Ele que se virasse por ali, com caça ou alguma erva por uns dias, e quando voltassem, o recuperavam. Prum! Cantou uma coruja. Hora de voltarem, pois a tarde caíra e já se anunciava o escurecer. Foi com muita tristeza e totalmente desolada que Júlia despejou o resto de salgadinho de queijo e migalhas dos lanches na escadinha da porta da entrada da casa, ração suficiente talvez que garantiria o sustento de seu querido bichano até sua volta. Não fica triste, Juju. Acho que ele voltou para a casa dele. A mamãe dele estava chorando por causa dele. Tem uma ideia, socorreu Maneco. Você arranja outro e aí a gente volta e acha ele, aí daí você fica com os dois. Achando graça naquela solução, os pais que iam na frente, já mergulhados nos planos, tentaram mais uma vez confortar a filha. Fique tranquila, Júlia. Quando voltarmos, o Inácio estará na entrada da clareira te esperando. Afinal, é um animal, completou o pai. E, como todos, ele tem instinto de sobrevivência independentemente de nossa interferência. Mas pode morrer de fome. De modo algum. Pode caçar, comer ervas e frutas silvestres, vai se virar muito bem. Tem 9 vidas e 9 almas, lembra? Ele vai ganhar umas deliciosas férias longe de nós que vão lhe fazer muito bem. E a volta, que no início fora triste, acabou ficando animada com os planos reacendidos por Dona Celeste e seu Augusto. Cissa aprendendo um joguinho novo no minigame com Júlia, Jorginho e Maneco enamorados do pobre girino que traziam numa garrafa de refri na água colhida do córrego. Na chegada, já anoitecendo, estavam todos exaustos. Cissa, que acabou dormindo no colo de Júlia, foi entregue à mãe. E Maneco, que queria ainda brincar só mais um pouco, foi recolhido para fazer lição. Jorginho correu para o quintal e foi logo improvisando um aquário para o filhote de peixe. No dia seguinte, iriam construir, ele e o Maneco, uma represinha onde criariam tantos peixes que dava até para vender. No domingo, que ninguém é de ferro, os filhos de seu Augusto e Dona Celeste, diferentemente de outros finais de semana, perderam a hora, acordaram tarde. Os pais já estavam nos seus afazeres domingueiros, seu Augusto preparando o churrasco para o almoço e a esposa ao telefone ouvindo Isabel, mãe de Maneco e Cissa, contar que a filha não os deixara dormir à noite, que estava agitada e parecia febril. Deveria ser uma infecção na garganta, suspeitava a mãe de Júlia, ou um simples desconforto por tanto esforço físico, excesso de sol na véspera no sítio. Júlia, que acordou com a palavra sítio, lembrou-se de que o dia anterior fora sábado e que tinham ido ver o sítio para comprar. Pronto, despertou. Recordou-se de imediato de Inácio, o seu gato desaparecido. Será que nunca mais o encontraria? Pensou. Virou-se na cama, tentando afastar aquela ideia, querendo se animar. Nisso deu com os olhos no seu livro de leitura, à sua cabeceira, e teve um sobressalto. A mochila, minha mochila, onde está? Tarde demais. A tal mochila tinha ficado no carro e o carro estava no posto. Seu pai o tinha levado bem cedinho para lavar, depois de deixar o irmão no clube, no recreio domingueiro, informou a mãe, quando consultada. Paciência. Quando Dona Celeste e seu Augusto eram apenas um casal sem filhos, uma das coisas dada como certa era que não queriam animais em casa. Decidiram em comum acordo, mas as coisas mudaram conforme o tempo vai passando, conforme as circunstâncias vão surgindo, feliz ou infelizmente, enfim, acabaram mudando de opinião. Quando menos esperavam, lá estavam os dois, então, pais de Júlia e Jorginho, diante de um dilema: ter ou não ter um gato? A ideia não foi aceita assim, com muita facilidade, tampouco com naturalidade. E aconteceu que a circunstância em que surgiu foi um tanto inusitada, e, sendo assim, os donos da casa acabaram sendo vencidos pelo que se poderia dizer uma quase fatalidade convertida em alegria. O fato é que, um belo dia, depois de uma noite em que caíra uma tempestade,
Dona Celeste, indo como de costume pela avenida principal, quase chegando ao semáforo que virava para a rua do colégio de Júlia, foi obrigada a parar meio de repente o carro em frente a um terreno baldio, ao lado de um sobrado antigo abandonado, pois a filha, que ia atenta a tudo o que passava, ordenou aos gritos que parasse imediatamente, numa aflição de quem tinha visto algo muito grave. "O que foi, Júlio? O que você viu?" Quis saber a motorista, já freando o carro e parando no acostamento. "Acho que é um gatinho, mãe." "Um gato, Ju? Por um gato você me faz parar assim?" "Mas ele tá machucado, mãe, tá ferido de morte. Volta, mãe, por favor." "Só essa me faltava", protestou a mãe assoprando estressada. "Acha que podemos socorrer um gato atropelado agora, Júlia? E a aula? Como vamos fazer isso?" "É rapidinho, mãe", responde a menina, saltando da EcoSport novinha em folha e correndo para trás. "Veja, mãe, está vivo, quase morto, mas está vivo, vivinho", mostrou aflita a menina quando a mãe se aproximou. "Não toca nisso, Júlia." Tarde demais. A filha, que estava debruçada sobre o animal, já o colhera do chão como um trapo amontoado e entanguido. "Larga isso, menina! Não vê que está morto?" "Nem pensar, mãe. Se não acudimos, ele morre." "Vai morrer de qualquer jeito, Ju. Vamos à aula." Sem ouvir o que a mãe dizia, devolve cuidadosamente o pobre animal ao chão, arranca a jaqueta e o envolve no agasalho quentinho. "Júlia!" ralha Dona Celeste em desespero. "E a aula, seu uniforme? Meu Deus, o que eu fui fazer? Não tinha nada que parar." "Vamos para casa, mãe. Hoje você não entra às 9, dá tempo de me levar de volta." "Mas Júlia, e a aula?" "Depressa, mãe, ele pode morrer. A aula espera para amanhã. Vamos." Foi a conta de checar o retrovisor, fazer a conversão, e estavam as duas de volta a caminho de casa numa missão absurda e impensada, considerou inconformada a mulher. Enquanto Júlia acariciava o bichinho moribundo, levando-o ao rosto e dizendo palavras de encorajamento, Dona Celeste se debatia em pensamento, perguntando-se como e por que isso estava acontecendo. Nunca tomava atitudes assim inesperadas sem antes refletir com clareza, racionalizando bem os prós e os contras. Só Júlia mesmo para tirá-la do sério dessa maneira, admitiu. Só Júlia, concluiu, num riso forçado e torto, os lábios contraídos. "E agora, o que vem pela frente?" perguntou-se, refém da iniciativa da filha. "Só falta ter de levá-los a um veterinário ou um médico, quem sabe." Depois dessa... Assim que chegaram em casa, Júlia saltou com o embrulho no colo enquanto a mãe perguntava: "E agora, minha filha, o que pretende fazer?" Mas não obteve resposta. "Como acha que pode salvá-lo? Está morrendo." "Ele vai ficar bom." Foi só o que ouviu, enquanto a menina já alcançava o quintal. E foi assim, numa circunstância inesperada, numa situação de urgência urgentíssima, que o gato veio parar na casa de Júlia. E foi assim que Júlia ganhou um gato, porque, depois daquela insensatez, não tiveram como livrar-se do animal, que a cada dia ficava mais apegado à menina e ela a ele. A filha de Dona Celeste passou o resto daquele dia cuidando daquele gato. Logo que o viu meio recuperando as forças, aplicou-lhe uma terapêutica conhecida sua, o tratamento à base de ervas que aprendera com a bisavó, a quem acompanhava em atendimento a pessoas e animais nos tempos idos de sua primeira infância. Deu-lhe um banho quente, enxugou-lhe os pelos bem enxugados e só então, tendo-lhe reconstituído as formas, é que constatou que o pobre animal tinha um olho bastante avariado. Estufara demais a pálpebra, enroscada no alto, deixava exposta a órbita ressecada e de um vermelho quase de morte. Parecia não enxergar mais. E cada vez que ela o virava no colo aconchegante, o pobre animal miava num gemido de dor. Devia estar com algum ferimento interno, alguma fratura, talvez. "Ah, e o rabinho, meu bem? Está quebrado. Como foi que isso aconteceu? Mas não há de ser nada. Logo, logo vai estar tudo bem." E o gato nada respondia. É claro, gato não fala, mas ronronava. Gemia, espirrava e fungava,
dando jeito de quem estava entendendo tudo e gostando. Assim que concluiu o diagnóstico, Júlia dispensou ao seu paciente todos os cuidados necessários para que ficasse curado. Aquele gato não parecia ser qualquer coisa de especial, não tinha nada diferente dos outros que vivem gateando pelas ruas sem dono, sem um rato para chamar de seu. Naquele olho assustador, depois de recomposto, Júlia fez lavagens e compressas mornas e frias alternadas com água de rosas brancas e melissa, colhidas no jardim de Dona Celeste. Descera cuidadosamente aquela pálpebra variada, fechando bem o olho estufado, e arrematara com um emplastro de permanganato, com cera de própolis, e tudo isso diluído em óleo de girassol aquecido emprestado da cozinha. O rabo? Esse foi moleza. Enfaixou com tiras de pano embebidas em infusão de alecrim salmourado com vinagre, depois de tê-lo imobilizado entre 2 pedaços de palito de sorvete. Um luxo só. O remendo deveria durar uns 10 dias, recomendou a doutora. É claro que não aguentou nem 5. Nem isso foi preciso, como diria Dona Celeste, parafraseando a Cleusa, se contar ninguém acredita. E assim, rindo vitoriosa, Júlia emerge daquelas lembranças e vira-se na cama para curtir melhor as sensações que lhe causavam, colocando o corpo em posição mais relaxada. Entretanto, nesse exato momento, ouve a voz da mãe que vem vindo pelo corredor falando com doçura com a pequena Cissa ao colo, que iriam juntas acordar aquela dorminhoca. Ju, tô doente, sara eu, disse a pequenina amiga, estendendo-lhe os braços enquanto Dona Celeste a entrega para a filha e sai do quarto, indo tomar conta de suas obrigações. Sentando-se na cama com os pés no chão, Júlia acomoda a menina sobre uma perna, o braço esquerdo envolvendo o corpinho quente, com o polegar direito faz-lhe um sinal na testa, articulando umas palavras mudas e assopra finalmente, arrancando o sorriso. Esse sorriso que era contido até então. E isso era a parte de que mais gostavam. Assim, a irmã de Jorginho tem procedido sempre que alguém pede sua ajuda. Isso acontece desde que a vizinha largou a chupeta, graças a um melzinho amargoso que Júlia lhe deu para tocar na língua toda vez que ela levasse à boca. Na terceira vez que assim fez, a criança desistiu da chupeta definitivamente. A fama do tom de Júlia já corria entre as crianças conhecidas e vizinhos, de modo que a menina era solicitada para resolver problemas de gagueira, soluços e até verrugas, o que sempre acudia com carinho, oferecendo às vezes um chazinho específico. Os pais sabem desse costume entre as crianças, mas não levam a sério. Muito menos interferem naquilo que acreditam ser mais uma de suas brincadeiras. De fato, eles acreditam que Júlia é uma menina muito especial e não é somente por esse dom de socorrer os amigos brincando de curá-los. Para eles, isso é apenas uma fase e vai passar. Já faz bastante tempo que a bisavó da menina se foi e não demora muito para ela parar de imitá-la e começar a se dedicar às outras coisas mais comuns na sua idade. Mãe, faz um chá de camomila com erva doce, pediu Júlia em seguida. Enquanto isso, acalenta a pequena num nana-neném, ressonando pelas narinas, harmonizando pelos ouvidos. Ao fim de uns poucos refrões calorosos, chega o chá. Tá quentinho, Cissa. Vai lhe fazer bem, disse a mãe de Júlia. Antes, porém, de deixar o quarto, Dona Celeste, com um sorriso maroto, passou rapidamente os olhos pelo criado mudo da filha. É só o chá, não é, Júlia? É, mãe, é só, confirmou a menina, desviando o olhar fingido. Assim que a mãe saiu, Júlia apanhou apressado uma latinha na gaveta do criado, tirou de dentro uma pitada de um pó muito fino com que polvilhou o chá e o deu para a pequena tomar. Em seguida, encostou-a novamente no peito amigo, e enquanto lhe ajeitava umas mechas de cabelo desgarrado para trás da orelha, ouviu finalmente o arroto estrondoso e ambas riram descontraídas. Depois o pequeno anjo pediu: Conta a história. Conto. Qual? Aquela. A que eu gosto. Tá bem. Então deita. E começou.
Era uma vez, e tendo dado aquela paradinha, a outra estalou os olhos advertindo. Não, a mesma. Tá certo, rendeu-se a contadora. Era uma vez uma rainha muito vaidosa. Tão vaidosa, que um dia consultou seu companheiro inseparável. Espelho, espelho meu! E a pequena Cissa já embarcava para o mundo dos sonhos no aconchego daquele ninho macio. À tarde, Júlia ainda se entreteve com a menininha que resolveu querer assistir a todos os DVDs infantis da Disney que tinham guardados em casa, com o argumento de que ela, a própria Júlia, não poderia jamais se esquecer de qualquer uma daquelas histórias. Ao final do dia, ocupou-se com a leitura de um texto de história para a aula do dia seguinte. Revisou a agenda da semana e assim passou o dia, nem se lembrando mais do tal livro que achara no sítio.